Você sabe o que é cobrado na competência 2? Você sabe o que pode ser feito para melhorar nessa competência? Então vem comigo que eu te explico hoje. Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Redação Facilita. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus William e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a competência 2, o que é cobrado nessa competência e maneiras que você pode fazer para melhorar nessa competência. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar vocês para se inscrever logo no canal, clicar no sininho para receber as notificações, para que você sempre seja notificado quando for postado vídeo novo. Então vamos para o vídeo de hoje. Competência 2. O que é cobrado na competência 2? Esse trecho que eu vou falar agora, ele foi colocado na caixinha do participante de redação do Enem. Na competência 2 é cobrado compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, a competência 2 está dividida em duas partes. A primeira parte seria compreender a proposta de redação, ou seja, nessa primeira parte, na competência 2, vai ser avaliado se você entendeu a proposta de redação e se você aplicou essa proposta no teu texto. Se o tema é, por exemplo, violência escolar, violência dentro das escolas, e você vai e fala sobre violência nas cidades, está totalmente fugindo do tema. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Violência escolar e violência urbana não tem relação, não tem a ver com o tema. Então você vai perder pontuação na segunda competência, porque você tangenciou o tema, você fugiu do tema. A segunda parte é aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para defender um argumento, para defender uma tese. Então aqui você vai colocar repertórios para defender o teu posicionamento. Exemplo, frases, artigos, pesquisas, notícias, retomada histórica, dados estatísticos. Então, quando você coloca isso no texto, você, além de estar mostrando para o teu corretor que você tem conhecimento de mundo, que você conhece o mundo, que você estuda a atualidade, que você assiste jornal, além de tudo isso, você vai estar ganhando mais pontuação nessa competência, na competência 2. Agora eu trouxe para vocês algumas dicas para melhorar nessa competência. A primeira dica é utilizar todas as palavras do tema. Exemplo, em 2019 o tema do Enem foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se a pessoa utilizasse todas as palavras que o tema estava dando, a pessoa se encaixaria perfeitamente no tema. Se, por exemplo, a pessoa não utilizasse alguma dessas palavras, ia estar automaticamente tangenciando. Não que eu diga que seja obrigatório de utilizar todas as palavras, mas se não utilizar todas as palavras, a pessoa deve utilizar sinônimos dessas palavras apresentadas. Exemplo, 2019, democratização seria a primeira palavra a ser utilizada, do acesso, segunda palavra, cinema, terceira palavra, Brasil, quarta palavra. Então, essas quatro palavras seriam o que você ia falar no teu texto. Então, teria que utilizar essas quatro palavras ao longo do texto, ao longo dos parágrafos. Se não utilizasse nenhuma das quatro, estaria fugindo do tema e não ia estar garantindo a pontuação necessária na segunda competência, uma pontuação boa na segunda competência. Segunda dica, você deve ler atentamente os textos motivadores. Por que ler os textos motivadores? Os textos motivadores, eles vão justamente, vão motivar você a escrever teu texto. Exemplo de novo, pegando o Enem de 2019. Se a pessoa só lesse o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, a pessoa ficava em dúvida. Meu Deus, o que é isso? Eu não entendo isso. Eu não conheço esse tema. O que é democratização? Eu não entendo isso. Então, no primeiro impacto, na primeira visão do tema, a pessoa não entende nada. A pessoa fica em dúvida. O que é que o tema quer de mim? O que é isso? Eu não entendi. Mas quando a pessoa lê os textos motivadores, dizia lá no texto 4, falando sobre justamente o que o Enem queria que tu falasse. Em que no texto 4 estava falando sobre a desigualdade financeira, em que pessoas de baixa renda não tinham condições financeiras para ir aos cinemas. E falava também sobre as grandes cidades, que só tinham cinemas nas grandes cidades e as cidades pequenas não tinham cinema. Então, a pessoa poderia escolher qualquer um desses dois caminhos para abordar no tema. Então, estava no texto motivador a resposta do que deveria ser falado no texto. Se a pessoa não falou aquilo, poderia ter tangenciado, a pessoa poderia ter fugido do tema, a pessoa poderia ter colocado uma coisa que o Enem não queria que colocasse. Então, o texto motivador ele vai dar resposta para ti, o que tu tem que falar lá no teu texto. Terceira dica, utilizar repertórios que sejam pertinentes
com o intuito de realizar uma ênfase para o argumento apresentado. Quando eu falo utilizar repertórios pertinentes, eu quero dar uma indireta para as pessoas que levam a redação pronta para o Enem. Tem muita gente que leva a redação pronta para o Enem e coloca repertórios que não tem nada a ver com o que a pessoa está falando. Aí, o tema é violência escolar. E a pessoa coloca um repertório falando: a educação é a arma mais poderosa que pode ser utilizada para mudar o mundo. Nada a ver com violência escolar. A pessoa tem que colocar repertórios que falem diretamente sobre o que a pessoa está falando. Se eu falo, por exemplo, que os pais são responsáveis por haver violência nas escolas. Se eu falo que os pais são responsáveis por haver briga entre alunos. Se eu... Opa, caiu. Tá. Se eu falo que os pais são responsáveis por haver briga entre alunos, essa afirmação é um posicionamento meu, é o que eu acho sobre o tema. Então eu vou colocar um repertório que defenda justamente isso. Eu não vou colocar um repertório falando da importância da educação. Eu vou colocar um repertório que vai defender o que eu estou falando no meu texto. Quarta dica, não copie dados do texto motivador. Tem gente que quando chega no Enem, eu não lembro de nenhum repertório, eu não sei o que eu coloco nesse tema, que eu coloco no meu texto, não lembro de alusão histórica, não lembro de dado, não lembro de frase. Então a pessoa automaticamente, pela lógica, pela nossa cultura, a pessoa vai colar, a pessoa vai no texto motivador, tá aqui a resposta. Aí a pessoa pega lá, coloca no texto e a pessoa acha que o corretor não vai perceber. O corretor percebe. O corretor sabe quando tu coloca alguma coisa do texto motivador lá dentro do teu texto. O corretor, ele decora aquele texto motivador. O corretor lê tantas vezes, mas tantas vezes que ele já até sabe. Qual é o texto que fala sobre esse assunto? Ah, é o texto 1. Qual é o texto que fala sobre isso aqui? Ah, é o texto 2. Ele já sabe, então ele lê várias vezes aquele texto motivador. Quando tu tenta colocar um dado que está no texto motivador no texto, isso é considerado plágio. Isso é uma cola. Você está colando do texto motivador. Nosso popular, né? Cola. Então não faz isso. Se tu não te lembrar, tenta colocar alguma coisa que tenha a ver com o tema. Não coloca um repertório absurdo. Ah, o Estado, ele não sei o quê. Não sei o quê. A educação é a mais poderosa para mudar o mundo. A sociedade é horrível. Então, esses repertórios são muito absurdos e não tem a ver com o tema. Tem que falar diretamente do tema. E não cola, não pega o negócio do texto motivador, não pega o repertório de lá. E a última dica para terminar o vídeo: fique informado das notícias da atualidade. É sempre muito bom, sempre muito produtivo assistir jornais, assistir documentários, assistir coisas que vão dar para ti um repertório a mais, que vão estar dando para ti um conhecimento. Quando tu lê jornal, eu vou ler aqui no portal G1, eu vou ler na Folha de São Paulo, vou ler na Pesquisa FAPESP, jornal revista super interessante. Então, quando eu vou ler esses repertórios, eles vão estar dando para mim uma notícia, eles vão trazer para mim repertórios que eu posso colocar eles no meu texto. Eu posso citar esses repertórios no meu texto. Então, assistir jornal, assistir documentário é super importante, porque eles vão estar dando para ti um conhecimento a mais e tu não vai estar perdendo tempo. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!